Eu o vi rindo como um demônio enquanto cuspia na cara da minha melhor amiga, chamando-a de velha bruxa enrugada, na frente de toda a família reunida no jantar de Páscoa em Alfama, Lisboa, onde o cheiro de bacalhau assado ainda pairava no ar como uma promessa quebrada. Naquele instante, com o vinho tinto escorrendo pela mesa como sangue fresco, jurei que ele não só perderia tudo o que tinha, mas também a dignidade que fingia carregar, e faria isso devagar, como o fado que ecoa nas vielas escuras da cidade. Mas o que eu planejei em seguida, um golpe tão preciso e cruel que até os deuses do mar Atlântico se virariam no túmulo, faria dele um exemplo vivo de como o orgulho português pode se transformar em veneno puro. O sol de abril batia forte nas janelas gradeadas da casa da minha avó em Alfama, onde as paredes de cal branca refletiam a luz como se tentassem apagar as sombras que já se acumulavam na minha mente. Eu era Sofia, 28 anos, uma designer gráfica que passava os dias entre pixels e cafés no Chiado, sonhando com uma vida que cheirasse a pastéis de nata frescos e liberdade. Mas naquela Páscoa, tudo desmoronou como um azulejo rachado sob o peso de um segredo sujo. Meu namorado, Miguel, era o tipo de homem que Lisboa adora, alto, moreno, com olhos castanhos que prometiam aventuras nas praias da Costa da Caparica e noites de fado no Bairro Alto. Trabalhava como corretor de imóveis, vendendo apartamentos com vista para o Tejo a estrangeiros ricos que invadiam a cidade como gaivotas gananciosas. Nós nos conhecemos num concerto de Marisa, onde ele me ofereceu um copo de ginginha e um sorriso que me fez acreditar em finais felizes. 2 anos depois, ele era o centro do meu mundo, ou assim eu pensava, até que ele abriu a boca naquela mesa. Minha melhor amiga, Ana, tinha 35 anos. 5 anos a mais que eu, mas com uma alma que parecia eterna, marcada pelas rugas suaves ao redor dos olhos, ganhos de noites em claro cuidando da mãe doente em Setúbal. Ela era professora de História na Universidade de Lisboa, com um riso que ecoava como o sino da Sé de Lisboa, e cabelos castanhos que caíam em ondas selvagens, como o mar de Cascais em tempestade. Ana era a irmã que eu nunca tive, a confidente que me arrastava para danças no Lux e me consolava quando os prazos de trabalho me sufocavam. Naquele jantar, ela chegou atrasada, com um vestido florido que balançava ao vento das escadas íngremes de Alfama, carregando uma travessa de ovos da Páscoa decorados à mão, seu ritual anual, um pedaço de tradição minhota que ela insistia em compartilhar. A avó, Dona Rosa, presidia a mesa com sua autoridade de viúva de pescador, os dedos enrugados entrelaçados em torno de um rosário de sardinhas prateadas. Tio João, o eterno contador de histórias, já estava no 3º copo de vinho verde, narrando anedotas sobre o 25 de abril que faziam todos rirem. Meu pai, engenheiro aposentado, cortava o bacalhau com precisão cirúrgica, enquanto a mãe polia os talheres como se fossem relíquias. Era uma cena perfeita de família portuguesa, barulhenta, calorosa, com o aroma de azeite e alho misturando-se ao perfume de jasmim que subia das varandas. Miguel sentou-se ao meu lado, sua mão na minha coxa sob a toalha de linho, um gesto que eu interpretava como afeto. Mas quando Ana se juntou a nós, atrasada por causa de um engarrafamento na ponte 25 de abril, algo mudou no ar. Ela pediu desculpas com seu sorriso tímido, mencionando casualmente que estava ficando velha demais para essas corridas matinais. Foi inocente, uma piada autodepreciativa que cabia perfeitamente na nossa cultura de ironia amarga, afinal, em Portugal, rimos das nossas fraquezas para não chorar por elas. Mas Miguel, oh, Miguel! Ele ergueu a taça, os olhos brilhando com um brilho malicioso que eu nunca vira antes. Velha! Ana, minha querida, você não está velha, está fossilizada. Com essa idade, devia estar tricotando meias para netos, não correndo atrás de alunos rebeldes. Olha para essas rugas, parecem mapas do Império Português, cheios de conquistas perdidas. A mesa congelou. O riso de tio João morreu na garganta, e o garfo da avó parou a meio caminho da boca. Ana curou, um vermelho profundo como o vinho do Douro, e baixou os olhos para o prato, murmurando algo sobre o tempo que passa para todos. Eu ri no início, achando que era uma das piadas pesadas dele, aquelas que ele soltava em jantares com clientes para quebrar o gelo. Mas o riso dele continuou, alto e cortante, e quando pelas paredes como um grito de dor na arena de Salvaterra. Sério, Sofia, como você aguenta? Sua amiga aqui parece saída de um museu, o Museu Nacional de Arte Antiga, talvez. Com todos aqueles retratos empoeirados. Ele gesticulou para o rosto dela, apontando as linhas finas ao redor da boca, e o resto da família se mexeu desconfortavelmente nas cadeiras de madeira entalhada. Ana tentou rebater, com sua graça habitual, bem, Miguel, pelo menos eu não preciso de um espelho para ver o ego inflado. Mas obrigada pela análise dermatológica gratuita. Rimos nervosamente, mas o dano estava feito. Seus olhos, aqueles olhos verdes que sempre brilhavam com histórias de viagens a Évora e sinos de Romaria, agora estavam úmidos, refletindo a luz das velas como lágrimas contidas. Ela empurrou o prato para longe, alegando falta de apetite, e se levantou para fumar um cigarro na varanda, de onde se via o Tejo serpenteando como uma veia aberta sob o céu alaranjado do pôr do sol. Eu segurei o braço de Miguel sob a mesa, apertando até os nós dos meus dedos doerem.
O que diabos foi isso? Sussurrei, o coração martelando como o sino da igreja de São Vicente. Ele deu de ombros, bebendo um gole generoso. Ah, Sofia, relaxa. É só brincadeira. Ela precisa de um choque de realidade. Aos 35, sem marido, sem filhos. Em Portugal, isso é quase um escândalo. Estou ajudando, amor. Ajudando. Aquelas palavras se cravaram em mim como espinhos de um cato do Alentejo seco. Naquela noite, enquanto a família se dispersava, abraços apertados, promessas de almoços no cais do Sodré, Ana me abraçou mais forte, sussurrando no meu ouvido: ele não vale o teu tempo, Sofia. Homens como ele envelhecem mal, como vinho azedo. Mas eu a vi descer as escadas de Alfama com os ombros caídos, o vestido florido agora parecendo um sudário desbotado. E Miguel? Ele ria no carro, contando a piada para si mesmo no retrovisor, como se tivesse conquistado uma batalha. Deitei-me naquela noite no quarto da avó, com o colchão de palha rangendo sob o meu peso, e o ódio começou a ferver devagar, como o caldo de um cozido à portuguesa no fogão lento. Não era só pela Ana, era por mim, pela família, pela fragilidade que ele expusera como uma ferida aberta. Miguel achava que podia humilhar porque era bonito, bem-sucedido, o macho alfa que Lisboa aplaudia. Mas eu conhecia os segredos dele, as dívidas escondidas nos imóveis falsos, as noites em bares de Belém com colegas de trabalho, as mensagens que eu vira de relance no telemóvel dele para uma tal de Carla 87. Ele era uma fachada, um castelo de cartas construído sobre a areia movediça do Tejo. Decidi ali, sob o dossel de renda da cama, que o ataque dele à Ana seria o último. Eu o destruiria, não com gritos ou lágrimas, isso seria fácil demais, vulgar como uma briga de taberna no bairro alto. Não, minha vingança seria portuguesa no âmago, paciente, poética, cortante como uma navalha de barbeiro em Óbidos. Começaria devagar, sendo uma teia de mentiras e verdades entrelaçadas, usando a cidade como cúmplice. Lisboa, com suas 7 colinas e segredos enterrados nas catacumbas, seria o palco perfeito. No dia seguinte, enquanto o sol nascia sobre o castelo de São Jorge, liguei para Ana. Vem para cá. Vamos tomar um café no Brasileira e planejar como fazer esse idiota engolir as próprias palavras. Ela hesitou, mas eu insisti, prometendo pastéis quentes e confidências. Quando ela chegou, com olheiras que traíam uma noite de insonia, abracei-a como se fosse minha salvação. Ele pagará, Ana. Por cada ruga que ele mencionou, eu o farei sangrar por dentro. Conversamos por horas, o vapor do café subindo como fantasmas entre nós. Ana contou como as palavras dele a atingiram, não pela idade, mas pela solidão que elas invocavam. Aos 35, ela via amigas casadas em casas de Sintra, com filhos correndo nos jardins, enquanto ela lecionava sobre reis mortos a alunos que haviam como uma relíquia. Eu me sinto velha, Sofia. Não por fora, mas por dentro. Como se o tempo me roubasse pedaços sem pedir licença. Segurei sua mão, sentindo a pele macia, marcada por anos de amor não correspondido, um ex-namorado que fugira para o Brasil, deixando-a com um coração em frangalhos. Mas eu via força nela, a mesma que as mulheres portuguesas carregam desde os dias de Amália Rodrigues, cantando fados de perda com vozes que rasgam a alma. Vamos virar isso contra ele, disse eu. Miguel tem fraquezas. Eu sei de todas. Comecei a delinear o plano, primeiro, infiltrar-me mais fundo na vida dele, gravar as confissões, espalhar rumores sutis nos círculos de trabalho. Usar as redes sociais, Instagram com fotos de luxo falso, LinkedIn com conexões que eu cortaria uma a uma. Enquanto isso, Miguel me mandava mensagens. Ontem foi épico, amor. Ana ficou vermelha como um tomate do Alentejo. Cara com lágrimas de alegria, ri para mim mesma, respondendo com corações e beijos. Ele não suspeitava que o veneno já corria nas minhas veias. Naquela tarde, caminhei pelas ruas de Alfama, o sol quente na pele, ouvindo o fado distante de um artista de rua. Cada passo era um voto de vingança. Lisboa sussurrava a aprovação, nas fontes barrocas, nos bondes rangentes que subiam a colina, na brisa salgada do rio que carregava segredos para o mar. Os dias seguintes foram de calmaria falsa. Miguel voltou ao trabalho, mostrando-me apartamentos em Belas com piscinas que ele jurava vender em semanas. Eu o acompanhava, fingindo entusiasmo, mas anotando mentalmente os nomes dos clientes, os detalhes das transações duvidosas. Uma noite, no nosso apartamento no Príncipe Real, com vista para os jardins botânicos, ele desabafou sobre as pressões. Estes estrangeiros compram tudo, mas os bancos estão apertando. Se eu não fechar aquele negócio em Cascais, estou frito. Abracei-o, sussurrando consolo, mas por dentro, sorria. Frito. Oh, ele nem imaginava o fogo que eu acenderia. Ana e eu nos encontramos regularmente agora, em cafés escondidos no Lisboa Factory, onde o cheiro de arte e café torrado misturava-se ao nosso complô. Ela se abria mais,
revelando inseguranças que eu nunca soubera, o medo de envelhecer sozinha, de se tornar a tia solteirona nas reuniões familiares. Em Portugal, a família é tudo, Sofia. Sem ela, o que resta? Um fado solitário. Incentivei-a a se reerguer, a postar fotos de si mesma em viagens curtas a Óbidos, com legendas que gritavam independência. Ela começou a rir de novo, devagar, como a chuva fina de outono que lava as ruas de Lisboa. Mas o ódio em mim crescia, alimentado por memórias. Lembrei-me de como Miguel me criticara uma vez, por não ser magra o suficiente para aquele vestido, ou por gastar demais em livros em vez de joias. Ele via fraquezas como alvos, não como humanidade. Minha vingança seria um espelho, expor as dele até que ele se visse como o monstro que era. Uma semana após o jantar, o primeiro golpe caiu. Eu, acidentalmente, enviei uma mensagem para um grupo de WhatsApp da família, com uma captura de tela de Miguel rindo da piada sobre Ana, adicionando: "Ó PS, amor, você exagerou um pouco, não?" As respostas foram um dilúvio, a avó com um "que falta de respeito", tio João com emojis de facepalm. Miguel ligou furioso: "O que foi isso, Sofia?" "Traição." Ri baixinho: "Só verdade, querido. A família merece saber quem você é." Ele se desculpou: "Flores entregues no meu trabalho, rosas vermelhas de uma florista em Campo de Ourique." Aceitei, mas o gelo já se instalava. Ana me mandou uma mensagem: "Obrigada. Sinto-me menos sozinha." Era o começo. Mas o fim? O fim seria humilhante, como um touro caindo na arena sob os olhares da multidão. As semanas seguintes em Lisboa foram um balde de máscaras, onde eu dançava com o diabo de mãos dadas, fingindo que o cheiro de enxofre era apenas o perfume de Madre Silva nas varandas de moraria. Miguel, alheio à teia que descia ao seu redor, redobrou os esforços para me reconquistar, jantares românticos no Time Out Market, com pratos de percebes frescos do Algarve e vinhos do Dão que ele jurava serem o néctar dos deuses. "Perdão pelo jantar da Páscoa, amor", murmurava ele, traçando círculos na minha palma com o pulgar, enquanto o bulício de turistas e locais se misturava ao som de guitarras portuguesas ao fundo. "Ana é como uma irmã para você, eu sei. Foi só uma piada boba." Eu sorria, inclinando a cabeça para o beijo, mas meus olhos vagavam para o Tejo lá fora, escuro e traiçoeiro sob as luzes da ponte. "Está tudo bem, Miguel. Mas lembre-se, em Portugal, as palavras cortam mais fundo que facas de cozinha." Ele ria, achando que era poesia, não profecia. Naquela noite, no quarto iluminado por uma lâmpada de abajur com padrão de filigrana, fizemos amor devagar, como se nada tivesse mudado. Mas enquanto ele dormia, suado e satisfeito, eu peguei o telemóvel dele da mesa de cabeceira. A senha era a data do nosso primeiro beijo, previsível como ele. As mensagens para Carla 87 estavam lá, cruas e descaradas: "Sofia é chata, sempre reclamando. Você é fogo puro." Fotos de noites em hotéis de Estoril, corpos entrelaçados como videiras selvagens. Meu estômago revirou, mas o ódio se transformou em combustível frio. Copiei tudo, salvei em pastas criptografadas no meu laptop, rotuladas como provas do pecado. Não era só traição, era o padrão dele: humilhar para se sentir superior, trair para se sentir vivo. No dia seguinte, encontrei Ana no Jardim da Estrela, onde as árvores de jacarandá derramavam flores roxas como confetes de uma festa fúnebre. Ela estava lendo um livro de José Saramago, à noite, com as páginas marcadas por notas a lápis sobre solidão e revolta. "Ele me pediu desculpas por mensagem", disse ela, erguendo os olhos. "Disse que foi um exagero de vinho." "Acreditas?" Balancei a cabeça, sentando-me no banco de ferro forjado ao lado dela. "Não acredites em nada. Homens como ele pedem perdão com palavras, mas agem com punhais. Contamos tudo uma à outra, como irmãs de sangue misturado ao vinho." Ana revelou mais sobre sua vida, o ex que a deixara por uma mulher mais jovem em Faro, as noites em que se olhava no espelho do quarto alugado em Benfica, traçando as linhas que o tempo cavara. "Sinto-me como uma ruína romana, Sofia, bela, mas esquecida." Abracei-a, sentindo o tremor em seu corpo, e jurei em silêncio que Miguel pagaria por cada dúvida que plantara nela. Meu plano ganhava forma: usar as traições dele para minar sua carreira, espalhar sussurros nos corredores da agência imobiliária onde ele reinava como um rei de pacotilha. Comecei sutilmente. Criei um perfil falso no LinkedIn, Investidora PT, uma expatriada britânica interessada em propriedades de luxo. Contactei clientes dele, fingindo interesse, mas plantando sementes de dúvida. Ouvi rumores sobre irregularidades nos contratos de Miguel Santos. "Vocês verificaram os títulos de propriedade?" Nada direto, apenas ecos que se espalhariam como névoa matinal no Douro. Miguel notou o primeiro contratempo numa quinta-feira chuvosa. Um cliente de Madrid cancelou uma visita a um duplex em Lapa, citando preocupações éticas.
Ele praguejou no carro, batendo no volante enquanto a chuva tamborilava no tejadilho. Estes espanhóis são uns paranoicos. Eu o consolei com um abraço, preparando chá de limão com hortelã, receita da avó, amarga por baixo da doçura. Vai passar, amor. Talvez seja só o mercado. Mas por dentro, exultava. A teia se apertava. Enquanto isso, incentivei Ana a se reconectar com a vida, inscrevi-nos num curso de fado no Museu do Fado, onde ela cantou Estranha Forma de Vida, com uma voz rouca que fez o instrutor chorar. Você tem alma, Ana, disse eu depois, caminhando pelas ruas de Alfama sob um céu estrelado. Ele nunca terá isso. Miguel começou a se agitar, bebendo mais do que o habitual nos bares de Cais do Sodré, onde o cheiro de mariscos grelhados misturava-se ao suor de dançarinos. Uma noite, ele chegou tarde, cheirando a perfume barato e uísque. Sofia, você andou falando de mim na família. Tua avó me ligou, dizendo que eu sou um porco sem maneiras. Sentei-me na cama, o lençol de linho caindo como uma cortina de teatro. Talvez devesses merecer melhor, Miguel. Aquela piada sobre a Ana. Foi baixa. Como cuspir no altar. Ele explodiu, o rosto contorcido como uma máscara de comédia trágica. Baixa. Ela é uma solteirona amarga. Aos 35, sem nada para mostrar, nem um anel, nem um herdeiro. Em Portugal, isso é vergonha. Eu só disse a verdade. Avancei, o dedo apontado como uma lança. Vergonha é você, traindo-me com putas de hotel enquanto eu cuido da casa. Vergonha é fingir ser homem quando é só um covarde. As palavras saíram antes que eu pudesse contê-las, e o silêncio que seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de parede, e quando como um coração moribundo. Ele negou, é claro, com juras e beijos forçados, mas o dano estava feito. No dia seguinte, enviei as capturas de tela para um amigo comum na agência, por engano, com uma nota, OPS, vi isso no telemóvel dele, cuidado com os negócios. O rumor se espalhou como fogo em palha seca, Miguel Santos, o galã das vendas, era infiel e desonesto. Um colega ligou para ele, fingindo preocupação, ouvi coisas, mano. Clientes estão nervosos. Enquanto isso, Ana florescia. Marcamos uma viagem de fim de semana a Sintra, onde as brumas encantadas envolviam os palácios como véus de noiva. Caminhamos pelos jardins da Quinta da Regaleira, descendo poços iniciáticos que simbolizavam descidas ao inferno, irônico, pensei, para o que planejava para Miguel. Ana riu de verdade pela primeira vez em semanas, girando sob um carvalho antigo. Obrigada, Sofia. Sinto-me viva de novo. E eu? Senti o poder, cru e inebriante, como o vinho de Porto envelhecido nas caves de Vila Nova de Gaia. De volta a Lisboa, o golpe seguinte veio na forma de uma entrevista anônima num blog de imóveis local. Sob o pseudonimo, ex-colaborador, descrevi Miguel como um tubarão sem escrúpulos, que usa charme para encobrir fraudes. O post viralizou nos grupos de Facebook de expatriados, e o telefone dele não parava de tocar, não com vendas, mas com cancelamentos. Ele me confrontou no apartamento, os olhos engestados. Tu fizeste isto, não foi? Esta merda toda é culpa tua. Neguei, com lágrimas falsas nos olhos. Como? Eu te amo, Miguel. Mas o mundo sabe quem tu és agora. Naquela noite, sozinha na varanda com vista para o aqueduto das águas livres, fumei um cigarro, hábito que Ana me passara, e sorri para as estrelas. A humilhação dele estava apenas começando. Mas o verdadeiro drama, o que me corroía por dentro, era o amor residual que ainda pulsava, como uma ferida que se recusa a fechar. Odiava-o, sim, mas também a mim mesma por ter demorado tanto a ver. O verão chegou a Lisboa como um amante impetuoso, com céus azuis implacáveis e o ar carregado de sal do Atlântico, mas para mim, era o calor da fornalha onde forjava minha lâmina de vingança. Miguel, outrora o sol da minha existência, agora era uma sombra cambaleante, perseguido por rumores que se espalhavam mais rápido que os bondes amarelos subindo a colina do Chiado. A agência o colocara em licença administrativa, um eufemismo português para estamos a ver se te afundamos. Ele passava os dias no apartamento, bebendo cerveja Sagres da geladeira e rolando o telemóvel em busca de validação em likes vazios no Instagram. Eu observava da cozinha, preparando saladas de polvo com coentros frescos do mercado da Ribeira, fingindo normalidade. Vai arranjar outro emprego, amor. És bom nisso, dizia eu, com um sorriso que não chegava aos olhos. Ele grunhia respostas, o corpo afundado no sofá de veludo verde, os cabelos desgrenhados como algas encalhadas na praia de Carcavelos. És tu, Sofia. Admita. Armaste isto tudo por causa daquela bruxa da Ana. Parava, cortando um limão com força demais, o sumo ardendo na pele cortada. Não penses nisso. Concentra-te em nós.
Mas nós era uma ilusão frágil, como o vidro dos candeeiros de filigrana em Mafra. À noite, quando ele adormecia com a TV ligada num canal de futebol, o Benfica a perder, irônico, eu saía para encontrar Ana nos terraços do bairro Alto. Lá, sob as luzes de néon e o eco de risos embriagados, planeávamos o próximo ato. Ana mudara, o curso de fado dera-lhe confiança, e ela agora saía com um colega da universidade, um historiador de Coimbra com barba grisalha e olhos gentis que eu olhava como se fosse uma tapeçaria renascentista. Ele diz que as minhas rugas contam histórias, confidenciou ela uma noite, enquanto bebíamos moscatel gelado. Não como o teu Miguel, que via falhas. Meu coração doeu por ela, não de pena, mas de uma cumplicidade feroz. Ele cairá mais baixo ainda, prometi, traçando padrões na condensação do copo. O plano agora envolvia os clientes dele. Contactei Carla87 via mensagem anónima, revelando as dívidas de Miguel e sugerindo que ela o denunciasse ao fisco. Ela mordeu a isca, uma mulher vingativa de Oeiras que me enviou áudios furiosos. Aquele porco me deve dinheiro. Vou acabar com ele. Sorri ao ouvir, guardando os ficheiros como munições. Miguel começou a desabar de verdade numa tarde de julho, quando o sol torrava as pedras do Rocio como se quisesse derreter segredos. Um inspetor das finanças bateu à porta, com papéis que cheiravam a tinta fresca e burocracia implacável. Senhor Santos, irregularidades nos impostos sobre as vendas de imóveis. Precisa comparecer amanhã. Ele empalideceu, o rosto como cera derretida, e virou-se para mim. Sofia, ajuda-me. Eu não fiz nada. Mas eu via a culpa nos seus olhos, aqueles cheques falsos para comissões infladas, as propriedades fantasmas em subúrbios de Loures. Fingi pânico, ligando para um advogado amigo da família em Alcântara. Vai custar caro, Miguel. Milhares de euros. Ele assentiu, desesperado, e naquela noite, no quarto abafado, ele chorou pela primeira vez, lágrimas quentes na minha pele, misturadas a súplicas. Eu te amo, Sofia. Não me liaves. Sem ti, sou nada. Segurei-o, sussurrando SHH, vamos resolver, mas meu mente gritava, nada. Tu sempre foste nada, só uma casca vazia. Ana e eu celebramos o progresso em segredo, um piquenique na Praia da Conceição, em Oeiras, onde as ondas lambiam a areia dourada como línguas de arrependimento. Ela trouxe empadas de bacalhau, eu, uma garrafa de vinho branco de colares. Deitamos-nos na toalha xadrez, o sol beijando nossas peles, e falámos de futuro. Quero viajar, Sofia. Para o Porto, talvez, ver os azulejos da estação de São Bento de novo. Incentivei-a, vendo como o veneno de Miguel se dissipava dela como névoa ao amanhecer. Mas confessou, às vezes, sinto culpa. Por ti, por usar isto contra ele. Sacudi a cabeça, enterrando os pés na areia fria. Culpa é para os fracos. Ele começou isto, humilhante na mesa da minha avó, onde o respeito é sagrado como o São João. Ela riu, um som puro como o sino de uma igreja em Romaria, e por um momento, o mundo pareceu certo, duas mulheres contra o patriarcado português, sendo justiça com fios de saudade e fúria. O ápice da semana veio num jantar de reconciliação que forcei. Convidei a família para o apartamento, com arroz de marisco fumegante e salada de polvos, pretextando fazer as pazes. A avó veio, com seu chale de lã apesar do calor, os olhos afiados como navalhas. Tio João trouxe vinho do Alentejo, e os pais de Ana, velhos amigos da família, de Setúbal, juntaram-se, trazendo doces de convento. Miguel sentou-se rígido, o fato amarrotado como sua dignidade, tentando charme com anedotas sobre vendas passadas. Mas quando Ana chegou, radiante num vestido azul como o céu de Évora, o ar crepitou. Ele tentou ignorá-la, mas eu forcei. Miguel, pede desculpas direito. À Ana, à família. Ele engoliu em seco, as palavras saindo como pedras. Desculpa, Ana. Fui um idiota. Ela aceitou com graça, mas seus olhos diziam, demasiado tarde. Durante o jantar, sussurrei no ouvido dele sobre os áudios de Carla, plantando paranoia. Ela pode aparecer a qualquer momento. Ele suou, o garfo tremendo ao espetar um camarão. A avó observava, murmurando rezas baixas. Quando o telefone tocou, um número desconhecido, ele atendeu num canto, a voz baixa e urgente. Era o inspetor, agendando uma busca. Desligou, pálido como um fantasma de Belém, e o jantar terminou em constrangimento, com abraços frios na porta. Sozinha com Ana na cozinha, lavando pratos sob a luz fluorescente, ela apertou minha mão. Estás a sofrer também, não estás? Admiti, pela primeira vez, sim. Odiá-lo dói mais que o esperava. Lágrimas caíram na espuma da louça, misturando-se ao sabão. Ela me abraçou, e naquele abraço, senti o peso da nossa amizade, forjada no fogo da traição, mais forte que o aço de uma espada toledana.
Enquanto o verão ardia, minha mente girava em espirais, e se eu parasse? E se o amor residual me salvasse? Mas então lembrava do riso cruel dele, das lágrimas de Ana, e o fogo reacesdia. Lisboa, com suas festas de Santo António a aproximar-se, prometia caos, e eu usaria cada fogueira para queimar o passado. Agosto trouxe a fúria do calor atlântico a Lisboa, com o ar parado como um lenço sufocante sobre as colinas, e as ruas demoraria quando com os lamentos distantes de fados que pareciam saídos da minha alma atormentada. Miguel estava no limite, um homem outrora confiante agora reduzido a um espectro que rondava o apartamento como um gato vadio, os olhos fundos de noites insones passadas a rever extratos bancários. A busca do fisco revelara mais do que ele imaginava, evasões fiscais em comissões de apartamentos em Alcochete, propriedades hipotecadas 2 vezes para bancos rivais. Estou arruinado, Sofia, confessou ele uma manhã, enquanto o sol entrava pelas persianas como acusadores dourados. Se não pagar 50.000 euros em 2 semanas, vão-me prender. Sentei-me à mesa da cozinha, bebendo café preto amargo como a minha resolução, e fingi choque. Como chegámos aqui? Tu eras o melhor. Ele enterrou a cabeça nas mãos, os ombros tremendo. Foi a pressão. Os clientes, a concorrência. E tu, sempre a julgar. Julgar. O eco das suas palavras sobre Ana ressoou na minha mente, e apertei o punho sob a mesa. Talvez devesses ter pensado antes de abrir a boca, ou as pernas. Ele ergueu a cabeça, os olhos vermelhos. O que queres dizer com isso? Hesitei, deixando o silêncio esticar como queijo de serpa, antes de soltar, Carla. Eu sei tudo. O quarto girou para ele, viu o pânico cru no rosto, como um toureiro vendo a lança aproximar-se. Negou, gritou, implorou, uma sinfonia de desespero que me encheu de um prazer sombrio, como o primeiro gol de Porto após uma refeição pesada. Mostrei-lhe as mensagens, frias e incriminadoras na tela do meu laptop. Tu fizeste isto. Espiaste-me. Ri, um riso seco como o alentejo em seca. Não precisei espiar. Tu deixaste a porta aberta, Miguel. Como sempre. Ele caiu de joelhos então, agarrando minhas pernas como um penitente numa procissão de Nossa Senhora de Fátima. Perdão, amor. Foi um erro. Ela não significa nada. Mas eu via a mentira nos seus olhos, o mesmo brilho predatório que usara para humilhar Ana. Empurrei-o gentilmente, mas firme, levanta-te. Vamos resolver isto. Eu ajudo, mas tens de mudar. Ele assentiu, beijando minhas mãos, e por um momento, o velho Miguel brilhou, promessas de terapia, de fidelidade, de uma vida nova em Cascais longe da cidade sufocante. Mas era teatro, e eu era a diretora. Enquanto ele saía para uma reunião com o advogado, chamei Ana para o apartamento. Ela chegou com um buquê de flores silvestres escolhidas em Monsanto, o pulmão verde de Lisboa, e olhos que brilhavam com uma nova luz. O historiador, Tomás, convidará para um fim de semana em Coimbra. Ele é diferente, Sofia. Fala de mim como se eu fosse uma rainha de Avis. Abracei-a, inalando o cheiro de terra e esperança. Mereces isso. E Miguel? Ele rasteja agora. Contámos o plano final. Eu ajudaria Miguel a reunir o dinheiro, mas sabotaria cada passo. Contactei um antigo cliente dele, um investidor alemão de Hamburgo que odiava ser enganado, e anonimamente enviei as provas das fraudes. O alemão, vingativo como um viking em terras lusas, prometeu testemunhar contra ele num fórum online de expatriados. Faça-o sofrer, escreveu ele em inglês quebrado. Sorri, respondendo, com prazer. Nos dias seguintes, fingi solidariedade, cozinhei feijoada à transmontana, pesada e reconfortante, e ouvi suas queixas enquanto o sol se punha sobre o aqueduto, tingindo o céu de sangue. Mas à noite, sozinha, o peso da minha própria escuridão me esmagava. Sonhos me acordavam suada, Miguel afogando-se no Tejo, Ana rindo na margem, eu com as mãos ensanguentadas. Estás a ir longe demais, sussurrava a voz da avó na minha mente, e quando rezas de infância. Mas o ódio era um rio caudaloso, e eu era a represa prestes a romper. O turning point veio numa festa de Santo António, a noite em que Lisboa explode em sardinhas grelhadas e manjericos perfumados. A cidade pulsava com multidões no Largo do Carmo, fogueiras crepitando como risos demoníacos, e o ar cheio de canções populares que celebravam o santo casamenteiro, irónico, dado o meu coração partido. Levei Miguel, vestindo-o num fato limpo para mostrar que estamos unidos, mas convidei Ana e Tomás também, sem avisar. Eles chegaram de mãos dadas, Ana num vestido de chita florida que rodopiava como saias de bailarina folclórica. Miguel viu-os e congelou, o copo de aguardente tremendo na mão. O que fazem eles aqui? Sussurrei, são família, amor. Relaxa. Mas o veneno ferveu.
Durante a dança das varinas, ele aproximou-se de Ana, bêbado o suficiente para estupidez. Então, velha, achas que este professorzinho te vai salvar da solidão? Tomás avançou, mas Ana ergueu a mão, os olhos flamejantes. Não, Tomás. Deixa-o. Ele é patético. A multidão riu, achando que era parte da festa, mas Miguel encolheu-se, o rosto vermelho como as pimentas na sardinha. Eu o arrastei para um canto escuro, perto de uma fonte borbulhante. Vês? Tu nunca aprendes. Ele cuspiu, tu orquestraste isto. És uma víbora. E então, num surto, confessou tudo, as traições, as mentiras sobre finanças, até o motivo da piada sobre Ana, inveja, porque ela era livre, enquanto ele se afundava em dívidas. Eu te odeio por me fazeres ver isso, gritou ele. Empurrei-o contra a parede de azulejos, o coração martelando. Bom. O ódio é honesto. Pelo menos uma vez. A polícia chegou pouco depois, não pela briga, mas por uma denúncia anónima sobre ele. O investidor alemão contactara as autoridades, e um agente o abordou na multidão, algemas brilhando sob as lanternas. Sr. Santos, está detido por fraude fiscal. A multidão silenciou, olhos curiosos como corvos. Miguel lutou, gritando meu nome, Sofia. Ajuda. Mas eu fiquei parada, assistindo enquanto o levavam, o rosto dele uma máscara de humilhação pura, o rei destronado, arrastado pelas ruas que outrora conquistara. Ana encontrou-me depois, entre os manjericos pisoteados. Acabou. Perguntei, as lágrimas finalmente caindo. Quase. Mas o fim será pior. Ela abraçou-me, e pela primeira vez, senti alívio misturado ao vazio. A vingança era doce, mas oco como uma casca de marisco. Setembro varreu Lisboa com ventos frescos do oceano, carregando folhas douradas das árvores do Parque Eduardo VII e o cheiro de castanhas assadas nas ruas do Baixa, mas para mim, era o outono da alma, onde as folhas caíam revelando galhos nus e feridas expostas. Miguel estava preso em preventiva numa cela fria de Chelas, aguardando julgamento por fraude e evasão, crimes que o fisco português persegue com a ferocidade de um cão de fila num quintal alentejano. As notícias correram como vinho derramado, jornais locais como o Diário de Notícias publicaram fotos dele algemado, o título Corretor de luxo cai em escândalo fiscal, e as redes sociais fervilharam com memes de um Miguel caricaturado como um Zé Povinho falido. Eu visitei uma vez, no centro de detenção, atravessando corredores e quantos que cheiravam a desinfetante e desespero. Ele apareceu atrás do vidro, mais magro, os olhos fundos como poços de Sintra, a barba por fazer dando-lhe um ar de náufrago. Sofia. Por favor. Paga a fiança. Eu mudo, juro pela Virgem de Fátima. Apertei o telefone contra a orelha, sentindo o frio do plástico como uma barreira final. Mudar. Tu humilhaste a Ana, traíste-me, roubaste de quem confiava em ti. Agora, colhe o que semeaste. Ele chorou então, um choro gutural que atravessou o vidro, suplicando por misericórdia. Eu te amo. Sem ti, sou um homem morto. Desliguei, saindo para o ar livre onde o sol de setembro ainda aquecia, mas o meu coração era gelo. No caminho de volta, parei no Panteão Nacional, subindo as escadas de mármore para ver os túmulos de heróis, Camões, com sua poesia de saudades eternas. Sentei-me num banco, as lágrimas escorrendo silenciosas. A vingança me consumira, o homem que eu amara estava quebrado, mas pedaços de mim jaziam espalhados como azulejos partidos num chão de igreja. Ana foi meu farol nessa escuridão. Encontrámo-nos no Café Nicola, no Rossio, onde intelectuais outrora debatiam revoluções, e agora turistas pediam capucocinos. Ela estava radiante, o anel de noivado de Tomás brilhando no dedo, um safira simples, como o céu de Coimbra. Ele pediu em São Bento, entre os azulejos azuis. Senti-me renascer. Abracei-a, inalando o perfume de lavanda que usava agora, um cheiro de campos de Porto Alegre. Ele merece-te, Ana. E tu, mereces esta paz. Mas confessou, sinto pena dele, Sofia. Não pelo que fez, mas pelo que se tornou. A humilhação. É pior que a prisão. Balancei a cabeça, mexendo o café com uma colher de prata gasta. Pena é luxo que ele não nos deu. Lembra-te do jantar, o riso dele cortando-te como navalha. Ela assentiu, mas via dúvida nos seus olhos, a empatia portuguesa, que perdoa até os traidores em nome da família e da fé. O julgamento veio em outubro, sob céus cinzentos que choravam chuva fina sobre o Tribunal de Lisboa, um edifício austero de pedra que ecoava com os fantasmas de injustiças passadas. Sentei-me na galeria, ao lado da avó e dos pais de Ana, o ar pesado de tensão e o cheiro de madeira polida. Miguel entrou algemado, o fato largo demais agora, o rosto pálido como queijo fresco. O procurador desfiou as acusações, fraudes em 200 mil euros, traições contratuais,
uma teia de mentiras que envolvia até lavagem de dinheiro através de contas offshore nas Ilhas Caimã, detalhes que eu anonimamente fornecera ao investigador. O advogado dele, um homem suado de fato cinzento, tentou pintar Miguel como vítima de pressões económicas, mas as provas eram irrefutáveis: e-mails, transferências bancárias, testemunhos de Carla e do investidor alemão via videochamada. Quando o juiz perguntou se Miguel queria declarar, ele olhou direto para mim, os olhos implorando. Eu errei. Humilhei quem amava, traí a confiança. Mas peço perdão, a Sofia, a Ana, a todos. A galeria murmurou, a avó cruzou-se, resmungando, tarde demais. Ana testemunhou, sua voz firme como o sino de uma catedral. Ele me chamou de velha, de inútil, na mesa de uma família que o acolhera. Isso não se perdoa com palavras. O juiz assentiu, e o verdito caiu como um trovão: 5 anos de prisão, mais multa e proibição de exercer por 10. Miguel desabou na cadeira, soluçando abertamente, e os guardas o arrastaram para fora enquanto a multidão se dispersava em sussurros. Fora, sob a chuva que lavava as ruas como lágrimas de redenção, a família nos cercou. Tio João deu-me um abraço forte: fizeste justiça, miúda. Como as mulheres de 74. Mas a avó puxou-me de lado, os olhos sábios enrugados pelo tempo: vingança é um fado curto, Sofia. Agora, canta um novo. Ana e Tomás foram para o Porto celebrar, mas eu recusei o convite, precisava de solidão. Voltei ao apartamento vazio, agora meu de novo, e embalei as coisas dele: camisas com cheiro de colónia, fotos nossas em praias do Algarve, o relógio que me dera no Natal. Cada item era uma ferida, mas cortá-las doía menos que mantê-las. Naquela noite, caminhei pelo Tejo, as águas negras refletindo as luzes da cidade como promessas quebradas. Um músico de rua tocava Amalia num acordeão, e parei, deixando as notas me envolverem. O ódio se dissipara, deixando um vazio que ecoava como uma casa sem mobília. Liguei para Ana: vem para casa. Preciso de ti. Ela chegou ao amanhecer, trazendo pastéis de nata quentes e um abraço que cheirava a futuro. O que agora? Perguntou. Sorri, pela primeira vez genuíno: agora, vivemos. Sem sombras. Mas o drama não acabava aí, o verdadeiro clímax era interno, o confronto com as partes de mim que eu matara na vingança. Novembro envolveu Lisboa num manto de névoa suave, como o véu de uma noiva saudosa, e as folhas caídas no terreiro do paço formavam tapetes avermelhados que rangiam sob os meus passos solitários. 5 meses após o julgamento, a cidade parecia renovada, luzes de Natal piscando no chiado, o cheiro de filhós e rabanadas nas feiras de Natal, mas eu ainda lutava com os ecos da tempestade que invocara. Miguel cumpria pena em Évora, numa prisão que diziam ser dura como o granito das muralhas da cidade, escrevendo-me cartas que eu lia à noite, sob a luz trêmula de uma vela de cera de abelha. Estou mudando, Sofia. Leio Saramago na cela, penso na Ana, no mal que causei. Perdoa-me, um dia. As palavras eram sinceras, talvez, o confinamento quebra orgulhos como ondas na costa da Nazaré. Mas perdoar. Isso exigia uma força que eu ainda cultivava, como uvas num vinhedo do Douro, devagar e sob sol inclemente. Ana casou-se em dezembro, numa cerimónia íntima na sede de Lisboa, com o Tejo como testemunha reluzente sob o céu invernal. Eu fui a madrinha, num vestido de veludo verde como os olhos dela, e quando ela caminhou pelo altar, com Tomás esperando com um sorriso tímido, vi o triunfo da nossa jornada. Sem ti, eu ainda estaria encolhida, sussurrou ela antes do sim, apertando minha mão. A recepção foi no Hotel Santa Clara, com fado ao vivo e pratos de lebre estufada que aqueciam a alma. Dancei com Tomás, ri com a família, mas evitei o canto onde Amália cantara outrora, demasiado saudade para o meu coração em cura. A avó, agora com 82 anos e pernas que tremiam nas escadas de Alfama, chamou-me para um chá uma tarde chuvosa. Sentámo-nos na cozinha dela, com o lume crepitando e o aroma de chá de ervas silvestres subindo da chaleira de cobre. Tu vingaste bem, menina. Mas a verdadeira batalha é contigo mesma. O ódio come a alma como traça na lã. Lágrimas vieram, quentes e catárticas. Eu o amava, avó. Ainda dói. Ela pegou na minha mão, as veias como rios secos: amor verdadeiro não humilha. Encontra outro, ou fica sozinha, mas inteira. Decidi então, mudei-me para um estúdio no Lisboa Factory, um espaço criativo cheio de artistas e o zumbido de ideias frescas. Meu trabalho floresceu, designs para marcas de vinho do Porto, com motivos de parreiras entrelaçadas que simbolizavam resiliência. Ana e Tomás foram para Coimbra, mas prometiam visitas mensais, e eu comecei a namorar devagar, um fotógrafo de Belém, com riso fácil e olhos que viam beleza nas rugas da vida. Numa noite de ano novo, no terraço do meu novo lar, com fogos de artifício explodindo sobre o Tejo como confetes de redenção, reli a última carta de Miguel. Saio em condicional em breve. Espero que encontres paz.
Rasguei-a, deixando os pedaços voarem com o vento salgado. Paz. Estava a caminho, não perfeita, mas portuguesa, marcada por saudades, mas rica em esperança. Ana ligou à meia-noite. Feliz ano novo, irmã. Lembras-te do jantar da Páscoa? Ri, o som leve como plumas de gaivota. Como poderia esquecer? Mas agora, é só uma história, a nossa vitória. Desliguei, erguendo uma taça de espumante de bairrada ao céu estrelado. O ataque dele acabara em humilhação, sim, mas o meu renascimento era o verdadeiro fim, uma mulher livre, sendo um tapete de vida com fios de drama, vingança, finalmente, perdão próprio. E assim, em Lisboa eterna, onde o fado chora e ri na mesma nota, eu dancei para o futuro, inteira, implacável,